Olá, amigos, tudo bom? Aqui quem fala é o Mestre Welleder, mais uma vez no podcast do Mestre. E hoje, gente, um convidado hiper mega blaster especial. Um mestre, um professor, um exemplo, um campeão na vida, um campeão no esporte, um campeão na educação. Uma pessoa que eu tive o prazer de conviver alguns anos na minha vida, absorvi tudo, suguei tudo que eu tive oportunidade de conhecimento para poder sugar desse cara e levar para o resto da minha vida. E esse cara que eu falo assim é a pessoa, o ser humano, porque eu nunca chamei ele de cara. É sim uma forma de expressão. É um mestre que vocês vão gostar, vocês vão aprender muito, como eu aprendi com esse grande mestre, grande professor, que está aqui hoje comigo, aceitou o convite, depois de 2005, 2008 para 2021, depois de 15, 16 anos, nos reencontramos aí. Professor, mestre Ney Maurício, uma honra ter o senhor aqui, tá? Fico lisonjeado por ter aceitado o meu convite, estar participando aqui do podcast do mestre no canal Top Mix, o senhor contar a sua história, o que o senhor está fazendo, os projetos, contar as partes também que eu aprontei na aula do senhor, não tem problema, mas é uma honra ter o senhor aqui, professor. Muito obrigado mesmo, de coração. Fica à vontade. Wellington, eu que agradeço, viu? O seu carinho, o seu respeito de sempre, não é? Na verdade, eu lembro tão pouco das bagunças que você acha que fez, né? Mas é uma satisfação muito grande reencontrar aqueles que a gente conviveu na universidade e ver que o que a gente falou surtiu efeito para a formação enquanto cidadão e enquanto profissional da área de educação física, que era o que mais nos importava naquele momento, né? Então, parabéns pela carreira que você tem construído e pela oportunidade de nós estarmos juntos aqui novamente. Obrigado, mestre. Ele quer fazer eu chorar aqui. O certo é fazer o convidado chorar, ô Paulinho. Se ele quer fazer eu chorar, aí não dá, poxa. Olha, fiquei até sem fala, mestre, porque eu tô nervoso de estar desse lado. Teria que ser o contrário, né? Meu grande mestre na universidade, mestre na psicomotricidade. E eu já vou começar por aí, antes de começar lá. Ah, Bruno, você começou quantos anos tal? Já vamos começar lá pela psicomotricidade, um nome difícil, né? Um nome no vocabulário de muitas pessoas não existe. E eu gostaria que aqui um professor mestre que entende muito de psicomotricidade explicasse para nós o significado da palavra, o estudo e no que se aplica na vida dos seres humanos, mestre. Tem bastante coisa aí para falar, né? Fica à vontade. Ah, bom, psicomotricidade entrou na minha vida por acaso. Eu era uma pessoa que, como a maior parte dos estudiosos em educação física, eu gostava de biomecânica, preparação física, Top. fisiologia. Mas apareceu esse curso para eu fazer, era um curso lato sensu, que eu achei interessante, na época pela Gama Filho do Rio. Ia ter uma extensão aqui em Santos, pelo grupo Atenas, de um grande amigo meu, que era meu colega de turma, o Washington. E eu resolvi fazer esse curso, e ele revelou muitas coisas interessantes, porque você não fica só no aspecto técnico do corpo, não é? Na mecânica corporal, na biodinâmica do movimento. Você entra nas questões psicoafetivas, né, do ser humano e nas correlações disso com o comportamento, o movimento com o comportamento. Então foi uma nova descoberta para mim. Isso foi lá no início dos anos 90, né? Eu ainda era um jovem professor e esse lato sensu, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Rei. E aí tinham muitas pessoas indo para a fisiologia do exercício, mas não tinham psicomotricistas. Isso me deu a oportunidade de lecionar na universidade, onde depois eu fui fazer o mestrado em educação, tive a oportunidade de coordenar o curso superior, o qual você estudou e nós nos conhecemos. Me sinto honrado disso. E isso foi
foi muito bacana. A psicomotricidade tem muitas áreas de intervenção hoje. Eu trabalhava com vocês na formação profissional. Sim. Eu trabalhei com educação física, com pedagogia, com fisioterapia, terapia ocupacional, formando pessoas com o viés ou com a ideia de passar o olhar da psicomotricidade para ajudar esses profissionais, não é? E hoje, especificamente no esporte, aliás, hoje não, a minha carreira voltada para o esporte foi fazer as pessoas buscarem autoconhecimento por meio da psicomotricidade, né? Conhecimento da sua corporeidade, não só do funcionamento do seu corpo nas técnicas, principalmente nos esportes de luta, Sim. mas também do seu comportamento estratégico para o combate e também fazer a leitura do seu adversário, olhando o corpo dele, fazer a leitura de como ele vai se portar naquele combate, Sim. não é? O que ele tem mais tendência a fazer, onde ele vai ter mais predisposição a errar, e você conseguir fazer essa leitura e montar sua estratégia de luta em cima disso. Então a psicomotricidade foi interessante, continua sendo muito interessante sobre esse aspecto no lado esportivo também, que é muito pouco explorado ainda. Verdade. Não é? Mas é dessa forma que eu tenho aplicado desde a época que fui preparador físico no Taekwondo, e hoje continuo fazendo esse trabalho como técnico de Karatê também, que é a minha modalidade raiz. Nós vamos chegar nessa parte da preparação física, Karatê e Taekwondo. Mas só para dar uma ênfase na psicomotricidade, como a maioria hoje no Brasil, né, diz o país do futebol, e comparando a psicomotricidade hoje com grandes talentos do futebol, quando a galera fala, tipo assim, que o Cristiano Ronaldo, Messi, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Robinho, Neymar, fenômeno, que esses caras recebiam a bola e já sabiam o que ia fazer, diziam que eles pensavam 2 a 3 segundos antes do tempo normal. Então, a psicomotricidade que o mestre acabou de falar é justamente isso, ler o corpo, as ações cognitivas e motoras, né, mestre, do seu adversário perante a luta. Só quis dar esse ensejo para o futebol para ficar mais fácil para a galera entender, né? Fantástico o teu exemplo. E esses são os atletas atuais, né? Eu acho que esses daí é fora do comum. Da modernidade. Mas se a gente voltar algumas décadas, a gente vai ver que o Pelé já demonstrava isso. Esse daí... Era aquele que tinha muito mais alternativas do que fazer em relação a todos os demais, né? Pensava muitas jogadas à frente, via muitas outras possibilidades. Um jogo de xadrez não é diferente. Como é que você consegue fazer a leitura de todo o tabuleiro de uma vez só? Não é? Então, no futebol também, como é que você consegue fazer a leitura de todo o campo, com todos os jogadores se movimentando ao mesmo tempo? E agora você imagina, para os esportes de luta, como que você consegue, mesmo olhando nos olhos, ler todo o corpo em movimento, braços e pernas, para identificar quem que vai se movimentar primeiro e qual é o próximo movimento do teu adversário e o que você tem que ter velocidade de tomada de decisão, noção de tempo, espaço, para reagir em cima disso. Totalmente voltada para a orientação espaço-temporal, lateralidade, equilíbrio, e é tudo isso que é formado com as relações psicoafetivas. É por isso que a gente só pensar em técnica, não entender que existe um comportamento motor, ou seja, que as questões do equilíbrio psicossomático vão interferir no teu gesto motor, no teu golpe. Que aula! Então, e essa é a questão que a psicomotricidade está voltada também para os esportes de rendimento. Gente, eu só vou pedir para vocês curtirem o canal aí, se inscrever no Top Mix para aprender essa aula aqui, porque esse conteúdo aqui, eu vou falar pro Paulista que a gente meteu um corte e vender isso na internet, gente. Você está de brincadeira. Que conteúdo é esse? Onde que eu assino? O autor já está falando. Que aula! Vocês vão ter uma aula dessa aí, muito difícil. Pode até ter, mas muito difícil encontrar. Ney Maurício, professor, mestre,
A origem, que ele acabou de falar, ele acabou de correlacionar lutas, né? Lutas, mas existem vários tipos de lutas, né? E o professor Ney Maurício, para quem não sabe, é mestre de karatê. Shotokan, Shorin-ryu? Shorin-ryu. Shorin-ryu, tá? Então, por isso que ele é bem zen, tem postura para falar, falou do combate, luta, noção espaço-temporal, isso é muito marcial mesmo. Então, professor, eu gostaria que o senhor contasse aí agora a questão do karatê. Quem te apresentou, por quê, onde treinou, como está hoje. Sei que o senhor, graças a Deus, eu acompanho o senhor, vejo o senhor fazendo um projeto lindo dentro do SESI, né, com o karatê do SESI, São Paulo. Maravilhoso, os atletas de alto rendimento hoje do karatê, a maioria passa pelo senhor lá. O senhor sempre tem aquele olhar clínico, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. O senhor treina hoje, igual eu acabei de correlacionar com o futebol, o senhor tem um olhar clínico desses caras que estão na atualidade, Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, cada um treina com um. O senhor tem a oportunidade de ter o Cristiano Ronaldo, Messi do karatê na sua mão, né? Então eu gostaria que o senhor contasse a história do karatê, a sua história no karatê, mestre. Eu comecei com 14 anos. Eu acho que eu também era um garoto bastante inibido e sabia que precisava me defender. Eu gostava muito de ir para a rua, jogar bola, andar de bicicleta. Então era natural, né, os riscos que a gente tinha na sociedade, mesmo já naquela época, né? Verdade. E eu queria aprender a lutar, queria aprender a me defender, né, para quando eu estivesse na rua. E um vizinho meu me levou até o dojo, até Yonamine Dojo, onde eu tive a oportunidade... O pai do Marcelo? Sim, sim. Trabalhou sim, comigo na Secretaria de Esporte, pai do Marcelinho Yonamine. Marcelo Yonamine. Marcelo Olha é meu só. irmão. Marcelo Yonamine é meu irmão. Continua, desculpa cortar, que o senhor falou o nome, eu falei, trabalhou comigo. Sensei Kazunori Yonamine, que infelizmente nos deixou cedo, faleceu em 2015. Hoje o Marcelo, filho dele, que é o Kaicho da Shidokan do Brasil, né, da associação que o pai dele construiu aqui com vínculo ao Okinawa. E nós estamos juntos, eu e meu irmão, o Nilson, estamos juntos com o Marcelo, nessa empreitada já há 40 anos, então, em karatê. E assim, onde eu comecei e onde eu tenho passado a vida inteira, a família Yonamine me acolheu e eu procuro fazer jus, né, e honrar esse nome. Top. E o projeto hoje que o senhor está hoje, mestre? O senhor está lá no SESI, sua academia particular também, ou só focado no SESI? Como que está? Então, meu foco principal é o projeto olímpico do SESI, o qual, por meio de um convite de um grande amigo, que é o Humberto, que é um profissional dedicado há muitos anos dentro do SESI, quando o SESI o karatê entrou para o hall, né, da lista dos esportes olímpicos no final de 2016. Humberto fez o convite para mim, eu estava empreendendo no interior do estado, né, eu tinha saído da universidade em 2007, então já estava há 10 anos no interior, tinha ido para lá, tinha montado meu próprio espaço de trabalho. Mas um convite para um projeto olímpico não é toda hora que acontece. Eu conversei bastante com a família para ver se a gente realmente estava no momento de vir para cá. Com 20 anos de idade você muda fácil. Muda fácil. Mas aos 50 as coisas já não são tão ágeis, e com uma família, né, assim, é difícil mobilizar. Mas minha esposa também abraçou a ideia e eu voltei para cá e tentei ajudar o SESI no projeto olímpico. A gente fez essa perna aí desse ciclo e construímos um time. O projeto no SESI começou em 2013, na verdade, com o Sensei Carlos Magno, que é meu irmão. Trabalhou comigo também na Secretaria de Esportes, meu irmãozão. Magno, assim, nós treinamos a vida inteira juntos também, eu e Magno, né? Sempre tivemos juntos. E o Magno também teve que se aposentar precocemente, né? Por causa do problema na coluna, não foi? Por problema no quadril, Quadril, no ombro, que isso. ele teve que colocar prótese.
enfim, se aposentou, não pôde seguir o trabalho no SESI. Então, aí no interstício teve um outro sensei que ficou à frente. Aí, quando o karatê entrou no hall de esporte olímpico, para passar a ser esporte de rendimento no SESI, eu fui convidado e abracei essa ideia. Então a gente foi reconstruindo o time que estava lá, reconstruindo os caminhos, fizemos pontes, né? Melhoramos as pontes de relacionamento com os dojo da região, porque nós sabíamos que fazer processo seletivo na arte marcial, onde os atletas têm um vínculo, né? Assim, um vínculo afetivo com o sensei, não é uma coisa que você vê mais comum nos clubes com os esportes de quadra, por exemplo, que você faz as peneiras e as pessoas vão de um lado para o outro com a sua liberdade, porque o sentimento é mais com o clube e nem tanto com a pessoa. Com a pessoa. Na arte marcial é diferente. O relacionamento é com o sensei, independentemente do dojo. É com o sensei. Então existe essa relação. Então eu não me senti no direito de ir no dojo, fazer um processo seletivo no SESI e simplesmente trazer esse atleta, sabe, para treinar comigo. Como assim? Eu não poderia fazer isso, porque... E os relacionamentos entre os professores nos dojos? Então, tendo em vista de ser um espaço, eu entendi assim, o SESI é um espaço neutro, porque é um serviço social. O SESI não é um dojo. Sim. Eu não tenho a relação professor-aluno com eles, eu tenho a relação de treinador-atleta. Técnico-atleta, diferente do professor-aluno. Então, nós criamos essas pontes de relacionamento com os professores da região, na maior parte meus amigos de longa data, não é? Onde eles continuavam vinculados aos dojo, fazendo exame de graduação no dojo, mas se filiavam à Federação Paulista de Karatê pelo SESI para fazer o projeto esportivo. Então, esse foi a primeira parte, o SESI analisou, no início eles não entenderam bem como funcionava, né? Porque o pensamento é clubista, mas aos poucos foram compreendendo e cederam, viram que o que eu estava falando tinha fundamento, e nisso os professores começaram a mandar mais atletas. E porque a ideia era, ao ampliar o projeto da base do SESI, que é chamado de PAF, que é o Projeto Atleta do Futuro, porque até que ele tivesse gente suficiente para alimentar o esporte de rendimento, né? Até que isso surgisse, porque você não forma atleta da noite para o dia, você precisa de anos. Trabalho. Então, nós não tínhamos anos para formar atletas, nós já estávamos no ciclo olímpico 2017-2020. Então, eu precisei desse apoio dos professores da região, eles mandaram atletas excelentes para lá, e nós fomos construindo o trabalho, e a Olimpíada de Tóquio se tornou uma realidade, a ponto de nós termos conseguido levar até o Qualify de Paris, que foi a etapa anterior a Tóquio, que aconteceu em junho desse ano, não é? Nós tivemos a atleta Brenda Padilha, que é formada também pelo Carlos Magno. Pelo Carlos. Lembro dela treinando, Carlos. E ela foi para lá em 2018, né? Já está conosco, então, há mais de 3 anos. Quer dizer, a turma foi chegando e nós fomos construindo a realidade de um time fantástico que nós temos hoje lá. São 20 atletas do rendimento. Top. Top. Desses 20, 15 disputando a final do brasileiro, né? Nossa! Então, 75%. É muito interessante, é um time muito bacana e que vem se renovando, e agora com o próprio trabalho desde do projeto Atleta do Futuro, que tem o Alonso Neto, que é um sensei fantástico, que está comigo desde... Trabalhou comigo também, o Alonso. De São Vicente. São Vicente. Você está falando só os caras que trabalhou comigo lá, o Carlos Magno, o Marcelinho, o Alonso. Todos.
né? Grandes amigos. Eu não tinha muito contato com o Alonso até o SESI, eu o conhecia, claro, mas ali no SESI ele se tornou meu braço direito. Ele é o cara que está ali do seu lado, lado a lado, né? Ele age antes de eu pedir. O filho dele luta também, né? O filho dele o Felipe Rocha, é alto rendimento, é um dos atletas contratados no SESI também e é simplesmente espetacular. Felipe Rocha, espetacular. Bom, gente, só falando aqui a relação que o mestre explicou aqui, a questão do dojo, SESI e tal. Dojo, para quem não sabe, é que seria a academia, o mestre, né, o local de treinamento. Tem o dojo e o dojan, né? O dojan é o local, né? É o ambiente, né? Então, a galera que tipo, é meio leigo aí de dojo e dojan, é tipo assim, eu tenho meu treinamento, o mestre Welleder, o Paulista é meu aluno. Só que o Paulista está explodindo e o SESI oferece uma oportunidade para ele de alto rendimento, juntamente sobre a supervisão do professor Ney. Só que na arte marcial tem muito disso que ele falou. O atleta ser muito apegado ao seu técnico, seu mestre. É diferente a relação professor-aluno, técnico-atleta. Por mais que sejam as mesmas pessoas, a relação é diferente. Isso ocorre muito, vocês podem perceber aí. Por exemplo, eu dou aula numa academia, vamos supor, aqui no Canal 5. Eu tenho lá 40, 50 alunos. A academia não é minha, certo? Eu estou dando aula lá de Taekwondo. Aí eu fui mandado embora, eu vou dar aula lá no Canal 1. O que vai acontecer? Os alunos de Taekwondo daquele Canal 5 vai treinar comigo no Canal 1. A mesma pessoa, o Welleder, a mesma personalidade, dando aula de musculação no Canal 5, eu fui mandado embora, vou dar aula no Canal 1, os alunos da musculação continuarão na academia. Então, acho que foi isso que o mestre quis explicar. O mestre e o aluno têm isso, porque muita gente não sabe o que a gente passa, né, mestre? A gente viaja aí, ficamos em alojamento com goteira na cara, ficamos em hotéis 7 estrelas também. A gente tem uma vida, né, junto, vira uma família. A marcialidade vira uma família. É diferente de um professor, um técnico só ali de vôlei e futebol, que está representando o clube é mais importante do que a pessoa que está ali dirigindo, né, mestre? Não que isso não possa acontecer em outros esportes, né? Mas na arte marcial mais forte. De jeito nenhum estou querendo dizer que nos esportes de quadra, por exemplo, não haja sim, tipo tem de relacionamento, tem muito. Vínculo. Os profissionais que mantêm uma comissão técnica, uma equipe que para onde ele vai, ele leva uma equipe multidisciplinar. Ele leva essa equipe. É claro que isso pode acontecer no nível profissional também. Mas você deu um exemplo muito bom. Aquele aluno de musculação do Canal 5, ele é fiel àquele equipamento. Ou as menininhas que tá lá que ele acha bonita. Essa é a realidade. Aquele ambiente. E não ao professor. Não ao professor dele que está dando aula lá. Então, na arte marcial é diferente. É diferente. Se você deixar, você não precisa ter saído dessa academia. Se você passa a ser supervisor e o faixa preta que você formou começa a dar aula no seu lugar... Aquele aluno para. Aquele aluno para, porque ele não treina mais com você. Então, essa é uma realidade da arte marcial há décadas que eu assisto isso acontecer. Você pode ter formado uma pessoa melhor que você... Mas está acostumado com você. E isso já aconteceu comigo, eu ter deixado pessoas melhor do que eu para dar aula. Não é difícil, mas deixar pessoas... Uma vez eu saí, eu dava aula numa academia aqui em Santos, e também por questão de horário eu deixei o Daniel Yamaoka, que é um faixa preta maravilhoso da nossa escola também, no meu lugar, e diminuiu o número de alunos. Nossa, e o Daniel era todos fantástico. Mas é isso que eu estou falando. É fantástico. Mas acontece isso, as pessoas têm o vínculo. Eu lembro. E é difícil prosseguir. Nós estávamos falando aqui no Bastidores, mestre, sobre o microciclo de treinamento que eu coloquei no papel que nós alcançamos, né, antes de começar a gravação. Então, nesse ciclo, eu viajei o Brasil todo no circuito nacional com os meus atletas. Olha só. E o senhor sabe que hoje pesa-se um dia antes do combate, né? Igual antigamente que pesava no dia, sim. Tem uma preparação e tal, as lutas não são mais todos no mesmo dia, uma é sábado, domingo, ou sexta. Então, resumindo, você vai para um campeonato brasileiro na Bahia hoje, no mínimo o teu voo é na quinta,
pesa na sexta, luta no sábado, domingo recolhe, só tá aqui na segunda. Essa é a realidade. É assim mesmo. Isso corrido. Então, foram 3 anos assim, mestre. Eu voando com a galera, nacionalmente, internacional, tal. Academia lotada, projeto e academia, os dois. E eu já tinha formado mais de 40 faixas pretas, formados em educação física também. Que o senhor acabou de falar, poderia dar aula muito melhor do que eu. Teve uma hora que eu olhei para minha academia, mestre, eu falei, gente, tá acontecendo? Ninguém quase. Eu falei, meu? Eu falei, não, opa, peraí. Vou recapitular o que está acontecendo. Mas não é por causa da minha ausência, porque eu deixava um faixa preta no meu lugar, deixava um outro. E a base mesmo, quando estava vindo, mestre, estava vindo tipo uma coisa que chegava a faixa azul meu, eu examinava, né? Por semestre eu posso examinar, faixa colorida, até primeiro dan. E eu olhava um faixa azul meu com um chute simples de faixa branca, fazendo torto, sem o encaixe de quadril. Eu falo, gente, eu pensei tanto no alto rendimento que eu esqueci esse lado. Eu falei, não, gente, a galera tá aqui. Eu falei para meus atletas, falei, galera, é assim, não vou abandonar vocês, mas eu vou dar uma atenção aqui, porque daqui 10 anos, assim, quando vocês estão parando, vocês estão dando aula, vocês estão se mudando, tô indo para outra cidade, e minha base, se eu não tiver base. E o Eleder no Taekwondo morreu. Aí comecei a fazer isso, aí vim com uma nova crescente. Então, isso é muito verdade que o senhor falou. E o professor Ney Maurício, gente, ele é tão expert, tão bom no que faz, que vocês não têm noção. Por exemplo, nós tivemos o Taekwondo estreou na parte de demonstração em Seul, né, na Coreia, né, seu país sede nas Olimpíadas de Seul, só que não contava ponto para os países, foi demonstrativo para ver se o COI, o Comitê Olímpico Internacional, agregasse aquela modalidade para os Jogos Olímpicos. Ponto. Então, oficialmente, o Taekwondo entrou em 2000. Aí você para pensar. Em 2000, nós já tínhamos atletas de Taekwondo voando, né? Nossa representante foi amiga nossa que era de Londrina, hoje se encontra em Rio Claro, a Carmen Carolina, né? Ela que é a nossa representante no Taekwondo. Conquistamos, infelizmente, só essa vaga. Nós tínhamos, acho que, chance de 3, conquistamos só essa, se eu não me engano. E ela foi nos representar. E o Taekwondo, nessa época, nós já tínhamos mestres técnicos de Taekwondo formados em educação física, que poderia ser o preparador físico da Carmen. Aí é o que vocês não sabem. Aí é onde que eu vou lançar para vocês. O preparador físico da Carmen Carolina nos Jogos Olímpicos está aqui na minha frente. Ney Maurício do Karatê. Imagine o protocolo que esse cara quebrou. Um cara ser educador vindo de uma outra modalidade, né? E ser o preparador físico do Taekwondo. É a mesma coisa eu chegar hoje na equipe multidisciplinar lá do Karatê, o mestre de Taekwondo, o atleta que eu fui de Taekwondo, eu ser o preparador físico lá da Brenda, né? Sendo que tem gente até melhor do que eu, formada em educação física do Karatê. Então ele quebrou esse paradigma, mas isso não foi do nada, não foi porque escolheu. Eu já vou deixar ele falar dessa parte. Isso ele já vem construindo faz tempo. Na década de 90 ele comandou uma das maiores equipes aí de Taekwondo, que foi o Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, que já vinha na pegada com esses atletas daquela época, como Márcio Eugênio, Douglas Marcelino, Marcel Venceslau, a Karina, a mulher do mestre Ricardo Andrade, hoje, né? A própria Carmen. Então, ele já veio construindo aí. Então, eu sei porque eu já era praticante na época, já era atleta na época, conhecia, mas é melhor deixar ele falar, né? Como que começou isso daí, como que conquistou isso, como que chegou nisso daí. Conta essa passagem aí no Taekwondo, mestre. É realmente muito interessante, até certo ponto até inusitada. Bom, eu já era professor universitário, eu comecei a dar aula na universidade em 95, com a disciplina de psicomotricidade mesmo, e eu tive um aluno que não acreditava muito nas coisas que eu falava, dessas questões psicoafetivas, porque ele era mais voltado para o aspecto técnico mesmo, isso em 95. Mas quando chegou em 97, ele no último ano, e aí eu voltava no quarto ano da faculdade para da disciplina de esportes de luta, né? Sim. Eu voltava, eu e meu amigo Lúcio Dias Moreira, eu dando a parte de karatê, ele de judô. Lúcio Judô, deu aula pra gente. Isso, lembro. Lúcio, grande amigo meu Lúcio. também. Um abraço, Lúcio. E
E aí, nesse quarto ano, já com o amadurecimento dessa pessoa que eu vou falar ao longo da faculdade, daquilo que ele não acreditava lá no segundo ano, quando eu falava em psicomotricidade, que era uma disciplina que na época existia um pré-requisito, né? A pessoa já tinha que ter passado por anatomia, fisiologia, cinesiologia, psicologia para entrar psicomotricidade. Era bem dizendo o sétimo ciclo, então. Ela entrava, ela tinha uma crescente. Mas aí ele, no último ano, aí eu voltava com os esportes de luta, disciplina, o nome na época era Ataque e Defesa. E Belmiro Giordani. Belmiro, pô. Grande abraço aí pro mestre Belmiro Giordani, que é daqui de Santos, ex-atleta da seleção brasileira. Já convidei já para estar aqui no programa também. Estou esperando a resposta, né? Sei dos compromissos dele com a Marinha, né? Que é o técnico das Forças Armadas do Brasil. Que teve os ensinamentos também do Ney Maurício, Belmiro Giordani. Um grande abraço. Eu trabalhei 2 anos e meio com o Belmiro. Belmiro ali no meio de 97, ele, no final de uma aula de karatê na faculdade, ele pediu para falar comigo e ele falou que queria que eu fizesse a preparação física dele, porque já existia o personal trainer na época e eu fora da academia, eu lecionava em escola, lecionava na faculdade, eu também tinha uma outra jornada como personal trainer também, né? Então, porque o educador físico sempre trabalhou em várias frentes ao mesmo tempo, a gente sempre precisou fazer assim, e na época eu tinha uma vida bastante dinâmica. Bom, o Belmiro me pediu e eu quis entender por quê. E aí ele falou que queria ir para a Olimpíada, na época de Sydney. E eu falei para ele, então pode comprar sua passagem, eu vou fazer sua preparação física. E nós fizemos um trabalho fantástico. O Belmiro foi campeão paulista, campeão brasileiro, foi campeão sul-americano, vice-campeão pan-americano, a ponto de ser até o quinto na seletiva mundial que teve na Croácia lá em 99, depois de mais de 2 anos de trabalho. Só que infelizmente o Belmiro não conseguiu ir. E quem foi a Carmen, mas o Belmiro que me apresentou então o taekwondo. Como preparador físico, né, para o taekwondo, e o Ricardo Andrade, que meu irmão também, de Niterói. Eu tô falando isso daí, mestre, porque no taekwondo tem 3 mestres Ricardo Andrade. Tem o de Niterói, tem um de São Paulo, do Ipiranga, e tem um no Nordeste. E são super conhecidos. Então, por isso que o de Niterói. Eu já sei que você está falando dele, que é o marido da Karina hoje. Karina Kozemenko. Então, o Ricardo veio numa palestra que eu dei em São Paulo, que o Belmiro me convidou, e eu dei ali, na época, no Baby Barione, em contato com o Carlos Negrão, que também é um grande amigo. Era o técnico da seleção na época. Técnico da seleção na época, treinava a seleção. Lá no Baby Barione. Lá no Baby Barione. E eu fui num dia de treino deles, num sábado, e fiz a apresentação sobre a importância da preparação física para atletas de taekwondo. O Ricardo veio do Rio para assistir. E no final da palestra ele ficou com o meu contato. E ele apareceu um dia aqui em Santos para conversar comigo. Eu comecei fazendo a preparação física da Karina. E a partir daí, quando começou o projeto no Vasco da Gama, lá no Rio, ele me levou. E eu já estava fazendo a preparação física da Carmen aqui em São Paulo, junto com o Negrão. E a Carmen acabou indo para o Rio também, para o Vasco, e ali a gente teve, eu não sei dizer, você é que vai dizer isso, mas talvez uma das grandes equipes que o Brasil já teve. Aquela época do Vasco? Era a equipe top, porque vai mudando, né? Tipo assim, às vezes, tanto, não só o clube, mas às vezes tem acho que é o momento, tem um momento que, tipo, Santos foi muito forte, que tinha a minha geração anterior também, ao comando do Fábio, aí São Caetano, hoje é uma grande potência, São José, e o Vasco naquela época estava nesse patamar que o senhor falou. Na época que o senhor estava lá, todos os campeões brasileiros estavam no Vasco. Então, eu praticamente treinei muitos campeões brasileiros que disputavam competições internacionais. Tive essa oportunidade lá no Vasco.
E assim, fiz muitos amigos, foi fantástico. E olha como as coisas vão se correlacionando. E aí o Fábio, vendo isso, o Fábio Goulart, me chamou para fazer a preparação física dele para disputar os Jogos de 99, Winnipeg, no Canadá. Winnipeg, Lembro. porque ele foi o primeiro campeão, né, em Cuba, né, de Jogos Pan-Americanos Foi em em Cuba, em 91. Havana, 91. Aí ele pediu e eu fiz a preparação do Fábio para o Winnipeg. Olha que interessante, né? Só treinou monstro. Então, olha o que eu tive de oportunidade. Eu aprendi demais. Eu aprendi demais com todas essas pessoas, né? Lá no Vasco tinha o Marcos Rezende, Marcos Rezende foi comentarista nos Jogos Olímpicos. que assim é de um conhecimento gigantesco De marcialidade, ele é muito top. assim, o que você tiver de qualidades humanas para atribuir, ele é uma pessoa para você Marcos apontar Rezende. como exemplo. E as coisas então foram fluindo. E o Humberto, que eu falei que me levou para o SESI, o Humberto já tinha o curso superior de educação física, o Humberto tinha pós-graduação em treinamento esportivo e estava estudando fisioterapia. Foi meu aluno no curso de fisioterapia da Unimonte, onde nós nos conhecemos, né? E não foi dada dispensa para ele da disciplina. Eu dava no curso de fisioterapia e terapia ocupacional, eu dava psicomotricidade e dava esportes de luta, fisioterapia aplicada aos esportes. Porque eu trazia Ele podia eliminar, então. Ele poderia ter eliminado. Já ter sido formado. Por ele ser formado em educação física. Mas eu tentava apresentar a rotina dos atletas no meio esportivo para que aquele futuro fisioterapeuta entendesse como ele tinha que correlacionar o trabalho dele das disciplinas aplicadas aos atletas, né? Então eu trazia essa informação com essa disciplina. Humberto não tinha sido dispensado pela coordenação de curso, mas só tirava nota 10. E eu comecei a ficar de olho, esse cara aí é bom, hein? Aí vi a formação, esse cara é bom. E o que eu fiz? Eu estava com essa demanda toda de trabalho que eu falei, né? Aberto. Eu trabalhava na academia, na escola, na universidade, atendia personal trainer, estava indo para o Vasco. Humberto, você não quer ser meu auxiliar, não? Me ajuda aqui. Eu comecei a ver ele fazendo planejamento de treinos, montando os microciclos, os mesociclos, de forma fantástica. Vem cá, vem trabalhar comigo. Eu levei o Humberto para o Vasco. Quando eu fui para a seleção brasileira, né, fazia a preparação física da seleção brasileira ali entre 2000 e 2001. Eu levei o Humberto comigo também. Então, nós trabalhamos em altíssimo nível também depois, né? Porque em 2000 saiu o nosso primeiro título mundial com a Natália, né? Campeão mundial juvenil. Só que eu não sei se eu estava na juvenil ou na adulto. Eu estava na adulto. Na adulta, a Natália foi campeã mundial juvenil. Juvenil, ela chegou pouco tempo depois. Eu fiquei uns 3 meses. Meu contato com a Natália foi curto, infelizmente. Teve mais com a Carmen. Com a Carmen eu tive bastante contato, fiz toda a preparação, a gente convivia bastante. Foi maravilhoso conhecer e trabalhar com a Carmen. Com a Natália, infelizmente, eu não tive muita oportunidade, eu fiquei só cerca de 3 meses e ela estava ainda na cidade dela, então Londrina. Daqui, em Londrina, então foi mais contato à distância, mas deu para ver que ela era muito diferenciada, mas eu não consegui avançar muito o contato com ela e a preparação física com ela. Mas foi bacana o contato, deu para ver que ela realmente era especial. E eu levei então o Humberto sempre comigo e por isso que hoje eu estou no SESI também, porque na hora que cantou Karatê tá na Olimpíada, o Humberto me ligou: Ney, agora é a tua vez porque é a tua modalidade. Nossa, que show! E é mais gostoso ainda, né? Se trabalhar na modalidade que você tem um amor, paixão, viveu a vida toda, né? E eu falei, meu Deus, será que é a oportunidade, né? Porque a gente passou a vida inteira e sem ter tido a oportunidade de ver o Karatê na Olimpíada, será que é isso? Conversei com a família, porque eu tive que mudar toda a minha vida para voltar para o litoral, né? Ia ficar na unidade de Cubatão, onde estamos até hoje lá.
mas eu gostei muito do projeto do SESI, um projeto denso, robusto, sério, e isso me cativou, me fez querer pertencer a um projeto como esse, que vem desde a iniciação, passando pela formação, pelo desenvolvimento, até chegar ao alto rendimento, e nós estamos trabalhando lá com muita alegria. Eu sou muito grato a todas essas pessoas, porque, na verdade, sem elas eu não teria essa trajetória e não receberia tanto carinho como estou recebendo aqui de você Não, o hoje. senhor foi espetacular. Eu que não tive a oportunidade de ter um preparador físico assim, já conhecia ele no Vasco assim, mas eu estava numa outra equipe, eu não era peixe grande perto desses caras, né? Eu estava iniciando. Iniciando não, já estava numa pegada legal, mas não estava nesse time do Vasco. Mas fui ter contato mesmo com o professor Ney na universidade, onde se tornamos amigos aí, graças a Deus, com seus ensinamentos dentro do nível superior. Eu atribuí muito, absorvi muito para a minha vida e apliquei isso na minha carreira, no final da minha carreira como atleta. E hoje aplico nos meus atletas de alto rendimento que, graças a Deus, defendem a cidade, o estado e o país, estão correndo um ranqueamento aí estadual, nacional e mundial. Graças a Deus absorvemos bastante, não só eu, né? Eu acho que vários, né? O senhor naquela Unimonte, o senhor não era só o professor, era o coordenador do curso, né? Então, passou ali o Hélio de Lourenço, passou ali Paulo Miyashiro, Poliano Kimoto, Pauê, Leandro Guilheiro, passou só anjinho lá, né? Só cara ruim do que fazia, né? E com certeza esses caras absorveram alguma coisa do senhor. Você pode ter certeza para ter esse sucesso. Mestre, e aí o senhor foi, Olimpíadas e tal, voltou do projeto, aí provavelmente 2000, 2001 que o senhor falou que saiu, então acho que foi extinta até a equipe do Vasco, né? Não deu continuidade, acho que para o ciclo de 2004, né? Eu acho que parou, cada um foi para o seu dojo tal, mantiveram a amizade. Aí o senhor veio para Santos novamente e foi quando começou lá a situação na Unimonte, né? Como professor universitário. Eu fui professor na Unimonte desde 95. Sim. Eu estava sempre na ponte aérea. Ah, você estava na ponte aérea, direto. Eu pensei que o senhor tinha largado para ir para lá. Não, eu prossegui aqui, Entendi. morando aqui, mas estava sempre indo para o Rio. Enquanto a Carmen estava em São Paulo, aqui com o Negrão, eu estava sempre indo para São Paulo, 1, 2 vezes por semana, para atender a Carmen. E aí, quando ela foi para o Rio e junto com o Vasco, eu não consigo lembrar exatamente a ordem que as coisas se deram, né? Mas aí eu estava na ponte aérea quase todo final de semana para... Aí o Ricardo reunia todo o time e eu ia para lá aplicar os testes, aplicar os treinos, deixar tudo pronto. Muitas vezes o Humberto ia comigo também. Mas é uma época injusta, sabe, mestre? Porque hoje eu vejo, você vê, personal hoje é novidade para muita gente. Eu vejo para mim como uma coisa já ultrapassada na questão de modernidade, não de eficácia. Sim, Jamais, sim. pelo amor de Deus. Sim. Se naquela época tivesse hoje, por exemplo, muitas pessoas falam, pô, viramos personal e tal, que não sei o quê. E eu passo para minha irmã, que depois vai se formar depois de mim, iniciou na Unimonte, aí fechou, eu dei aula para minha irmã também, aí ela foi terminou, se eu não me engano, no Santa. Foi no Santa. Aí não sei o que e tal. E hoje, tanto atleta ou o pessoal que é tipo, tá fitness, faz consultoria online. Vê uma vez só, faz o teste de dobra cutânea, pega os exames do médico, se avalia, opa, pera aqui, isso aqui, treinamento isso. Eu não gosto de falar dieta, eu gosto de falar de reeducação alimentar, é uma palavra que eu gosto de falar, né? Porque quando você fala dieta, eu acho que é muito forte, né? Para quem é atleta, não. Mas para quem é atleta, não entende que a dieta não é a palavra forte, mas para quem quer só modelar o corpo, é muito forte isso. Então eu falo reeducação alimentar, eu uso esse termo. Então hoje, pô, tirou as medidas, pegou os exames, calculou o IMC, tal, montou o treino, montou a reeducação alimentar, ó, tá aqui, dá na mão do atleta, o atleta treina na academia dele, aí você volta depois, dependendo se é um microciclo, um mesociclo, um macrociclo, tira as medidas de novo, opa, peraí, temos que alinhar isso daqui.
Então o tempo foi injusto, por exemplo, o trabalho espetacular que o senhor tinha, o senhor não precisava ficar fazendo ponte aérea, o senhor poderia estar aqui, Na época, passar essa situação, o atleta, porque hoje em dia o personal, hoje tem as academias hoje como é que se fala? De rede, né? As Smart, sim. Blue, né? Que às vezes o atleta tá lá, tem o professor de musculação, ele não gosta de estar treinando com aquele professor. Então, o que o personal faz? Ele passa o treino, protocola, com certeza, carimba e tal, dá na mão do cliente, o cliente dá na mão do professor e aplica aquilo que está no conteúdo programático ali do micro mesmo ou macrociclo de treinamento. Se isso tivesse na tua mão naquela época, você seria da preparação física o Bernardino Zé Guimarães do vôlei. Com certeza. não existia nada disso. Foi injusto. Na época, né? Mas foram Acho que eu nasci na época errada. Eu nasci na época errada. Se eu nasci na época errada, só pode. Foram épocas diferentes. Hoje a consultoria online, o personal digital é uma realidade, não é? Quem não estiver fazendo isso, né? Os nossos colegas de profissão que não estão fazendo, comece a fazer, senão vai ficar para trás. Porque essa é a forma de se trabalhar. E a pandemia acentuou isso mais ainda, né? Porque as pessoas ficaram distantes e essa foi a forma que nós tivemos de ajudar, né, contribuir na promoção da saúde das pessoas, mesmo à distância, com orientação. E hoje existem muitos instrumentos, inclusive aplicativos, que facilitam isso, permitem a correção. Sim. E não é só a correção de movimentos em si, mas a seriação é a coisa mais importante que existe, né? Para resultados e para transformação. E você usou um termo muito legal, que é de reeducação, a diferença entre dieta, porque eu sempre gostei de trabalhar com equipes multidisciplinares, e tive nutricionistas fantásticos por perto, dando suporte, a gente vai aprendendo também, entendendo como funciona, e realmente dieta é o último passo para quem já tem disciplina. A primeira coisa que a gente vê que os nutricionistas fazem, a primeira coisa a pessoa é aprender a ter alimentação saudável. E alimentação saudável, ela não significa que já vai transformar seu corpo, porque você pode ganhar ou reduzir peso com alimentação saudável. Né? Ela é saudável, mas não está estipulando quantidades nem nada. O próximo passo, a pessoa já aprendeu a ter alimentação saudável, é criar rotina nutricional. Nossa, matou aí. Que é onde entra a reeducação que você falou. Aí ela tem que criar rotina. Então, comer alimentos saudáveis é uma coisa. Você pegar esses alimentos saudáveis e colocar na sua rotina nutricional é outra. É outra. E você pegar a rotina nutricional e transformar em dieta é outra coisa ainda, porque a dieta é que nem treino, é a prescrição e o cumprimento. Porque aí faz parte do treinamento. Nossa, esse é um outro nível de execução para quem quer acertar o alvo. O alvo. Se você não teve aquele resultado, seja na sua técnica, seja na sua performance física, seja na sua composição corporal, é porque isso é tudo matemática. Você errou em algum ponto. Tudo cálculo. Errou em um ponto, com certeza. Você errou em algum ponto. Ou você tem um fator psicoafetivo interveniente. É aí onde entra o psicomotricista para analisar. Está produzindo muito cortisol. Se tudo isso funcionou, se fez tudo exatamente como tinha que ser feito, ele fez toda a seriação, ele dormiu, ele cumpriu a dieta, tá? Ele fez todas as rotinas do treinamento invisível e ainda não rendeu quanto deveria, a gente precisa olhar a psicomotricidade. Que déjà vu de aula eu tive agora, cara. Eu tô falando que eu ia aprender muito aqui, Paulista. Que aula! Não, tira isso do ao vivo, meu. Tira isso do ao vivo. Que aula! Tem nem que vai copiar isso daí, irmão. Vai salvar no pendrive essa fala aí, vai ficar escutando todo dia e vai aplicar. Que aula! Mas é importante, mestre, porque eu vejo hoje em dia, eu vou falar atleta, tá? Mas a pessoa que acha, o problema é aquela que se acha atleta. Sim, sim. Atividade esportiva é uma coisa, atleta de alto rendimento é outra. Sim. Ponto, tem que saber separar. Não tem nada a ver. Principalmente na questão hoje, shape, musculação. Vamos lá. Só para endossar o que o senhor falou. A pessoa começa lá a fazer a musculação. Normal, o professor atende e tal.
não quero falar a linguagem do pessoal bomba e tal, mas seria anabolizante de forma ilícita, né? Mas bomba. Tem suplemento. Suplemento, já está dizendo o nome, suprir. Beleza. Aí, o cara chega lá sem orientação nenhuma, treina e não vê resultado. Aí, vem um comércio. Toma isso daqui. Vamos lá, um black carboidrato. Então, nós, seres humanos, nós já temos uma situação que nosso organismo já produz algumas coisas. Bom, sem contar o que a gente ingere no dia a dia. Isso eu estou falando sem acompanhamento nutricional. Se é acompanhamento, beleza, mas sem a pessoa que não faz. Ela compra, já era, porque a lojinha é do lado da academia, o professor indicou, tal, é comércio. Aí vamos lá, vamos pegar uma pessoa. Olha só onde que nós vamos chegar. Se eu estiver errado, você me corrija. Se eu for meu professor, me corrija. Por favor. O cara, no café da manhã, paulista, come, vamos lá, 3 pães. Aqui na Baixada, média. Como isso aqui vai ficar na internet, pão francês. Come 2 a 3 médias ou pão francês no café da manhã. Sua alimentação diária, todos os dias tem arroz e feijão. Arroz, carboidrato. Tirando vamos por a quinta e o domingo, que é macarrão. Carboidrato. Então vamos lá. Café da tarde, mais 3, 4 pães. Janta, a mesma coisa. Então vamos lá. O cara está passando a vida toda dele ingerindo carboidrato. Fora a situação que ele já produz, que ele já sabe, o organismo dele acostumou. Ele vai comprar um Power Black, Carbo Black Power de carboidrato. Para quê? Vai suprir o quê? Se ele já tem isso na alimentação comum dele. Aí é onde que entra a parte fisiológica. Carboidrato, açúcar. Açúcar, se não se transformar em ADP, que é diosfato de adenosina fosfática, que depois vem o ATP, que são fontes de energia, triosfato de adenosina fosfática, se não estourar esses ATP, vira gordura. O excesso de açúcar na circulação. Então o cara está engordando. Ou estou errado? Então, a questão toda de tudo isso que você está falando, Hélio, é você... Eu estou falando sem acompanhamento. Isso, lá no início. É isso que acontece 90%, mestre. Por isso que eu falo, sem um acompanhamento. Orientação profissional. Orientação, tem que ter. Eu gosto de trabalhar com equipe multidisciplinar. Primeiro que não tem vaga lá? Eu vou para lá, mestre. Porque você não tem como fazer todas as funções. Eu acho que não. Isso é impossível. E no que diz respeito a nós, a arte marcial, o sensei, né, o professor, ele trabalha muito sozinho. Ele não tem essa equipe multidisciplinar. Essa é a questão na marcialidade, é verdade. Ele fica sozinho ali, tendo que fazer tudo, tendo que, como costumam dizer, orientar a parte nutricional, psicológica, ver as lesões dos atletas. Ele faz tudo. Tudo, mas qual é o recurso que no seu dojo, né, no seu dojan, na sua academia, tem? Você tem fisioterapeuta, você tem nutricionista, psicólogo, né, médico, você tem essa equipe multidisciplinar? 99% não tem. Não. Então é impossível. Não tem como. Quem tem que prescrever todas essas coisas, fazer a orientação, é cada um no seu papel. No seu papel, sim. Isso é muito importante. Então as pessoas erram. E o que você falou sobre o mercado. E você ainda faz a prescrição do exercício, chega na academia, alguém quer mudar ainda seu exercício. O nutricionista faz a prescrição do suplemento, chega na loja, o vendedor quer mudar também. Então, muitas vezes, isso atrapalha o resultado da pessoa. Porque ela tem que entender do jeito que está planejado, o que tem que ser feito. A gente precisa aproximar mais a ciência do esporte. Nossa, falou tudo. A gente precisa aproximar mais a ciência, aproximar mais esses profissionais. Tudo isso tem custo? É verdade, mas e aí? No final do ano, eu sempre faço um relatório de quanto cada atleta custou no rendimento.
E normalmente a gente apresenta para os pais entenderem isso. Nos números atuais, em média, um atleta de rendimento, hoje no orçamento do SESI, nas competições que a gente tem, eles custam R$ 2.000 por mês. 2.000 mensais. Agora, você imagina, você cobra R$ 2.000 de mensalidade? Não. Você entende o que eu falo? Não tem como. Se você cobrar R$ 2.000, mesmo tendo uma equipe multidisciplinar para atender todo mundo, Não vai atender. Ninguém vai se matricular numa academia que cobra R$ 2.000 por mês. Acho que não. A gente tem tanto projeto dito social, né, que se torna gratuito, mas que não oferecem as coisas. Não oferece nada. Entende? Então tem a aula, mas às vezes está com um pano de fundo que é para rendimento e é para competição. Não vai funcionar. Não vai. E isso é caro, porque precisa ter muita gente em volta, fazendo o trabalho, como eu disse, desde a iniciação até o alto rendimento. Isso custa. E as academias vivendo de mensalidades irrisórias, porque a área, olhando inicialmente apenas do ponto da educação física, que quando se fala em academia, todo mundo fala em educação física ainda. Não conseguem olhar o nicho de mercado multidisciplinar na academia. As pessoas não pagam, não investem. Não investe. É caro. E por isso, infelizmente, o esporte no Brasil ainda está muito atrasado, porque Abaixo. é muito caro. Perdemos o Ministério do Esporte. Não tem mais Ministério do Esporte. Investir no esporte de rendimento. Leva tempo. Agora, é caro nesse aspecto a gente olhando aqui. Assim, se nós formos, então, para o outro lado da moeda e ver que o investimento nessa pessoa, no que ele vai se transformar e no que ele vai devolver para a sociedade, porque mesmo fazendo investimento, é que isso fica caro, eu compreendo, para as famílias investirem por mês. Certeza. Né? É disso que eu estou falando, disso que eu estou tratando. Mas quando a gente compreender que essa pessoa, na formação, no esporte de iniciação, ou seja, no esporte de desenvolvimento ou no esporte de rendimento, o que ele vai devolver para a sociedade com melhores notas na escola, com diminuição de doenças a serem tratadas, na inserção profissional depois, na liderança, caindo. Você entende? Olha, nós não vamos ter dedo suficiente para contar isso, para dizer que então esse investimento ficou barato. Eu quis mostrar um cenário enorme, né? Um cenário enorme, onde inicialmente para as famílias isso pode ser caro, mas quando você pega grandes instituições que conseguem enxergar isso, então eu tentei mostrar o que o Ricardo Andrade, junto com o Marcos Rezende e todo o grupo que foi montado naquela época, fizeram no Vasco, no Rio. Hoje o que o SESI faz aqui em São Paulo, e que eu gostaria de ter muitas outras instituições no Brasil, fossem clubes ou fossem cidades, que a gente vê isso, infelizmente, só em alguns polos, algumas poucas modalidades, mas vê isso em ampla escala, porque o esporte é educacional. O esporte forma cidadãos. O esporte promove saúde. A gente tem como entender que esse custo é muito pequeno para o que a gente vai devolver para a sociedade. Verdade. E isso daí é igual a gente fala. Ninguém está preparado para uma coisa ruim. Por isso que eu sempre uso esse termo, que o investimento no esporte é um investimento, não um gasto. É em saúde. Né? Porque Deus me livre e guarde, acontece alguma coisa comigo, vamos supor, graças a Deus minha família nós temos lá um jazigo e tem um plano da USAM. Mas vamos supor que não tivesse, que ninguém se preocupa com isso. As pessoas do mundo econômico, ela ganha na fraqueza do próximo. Eu estou lá, velório e tal, não vai me jogar na rua. Aí minha mãe, a minha irmã, meu filho assinam um contrato lá de 7 mil do meu enterro. E tá pagando. O senhor está entendendo? Aí se tu falar, pô, esses 7 mil seria para investir em tal situação? Não iriam investir esses 7 mil. Esperou acontecer. Vamos usar um termo não tão técnico, mas um termo
mais criativo para as pessoas entenderem. Vamos lá. Eu bati esse braço aqui, né, por falta de treinamento, esse braço meu adormeceu, apodreceu, tal. E para mim manter esse braço aqui não amputar, são os R$2.000 que o senhor falou para o resto da minha vida. Sim. Porém, se eu tivesse uma vida condicionada desde criança, treinando, se cuidando, esse meu braço aqui por má circulação não tinha esse problema. Então, esses mesmos 2.000 investindo no meu esporte, eu seria uma outra pessoa. Então, foi um investimento, investindo no esporte, porém, na dor e na tristeza, para o resto da minha vida, a minha família vai pagar esses 2.000 para não amputar. Não poderia ser revertido dessa forma de investimento, não como recuperação? Com certeza. É isso que o pessoal não vê. É igual a questão do apoio da empresa privada. Você pega hoje uma rede, não vou citar nomes aqui, mas uma rede de supermercado, ou uma montadora de imóveis hoje, se ela investe hoje no atleta Ney Maurício R$10.000 por mês, que vai dar aí 10 mil, vai dar 100 mil, 120 mil no ano. Se o atleta Ney trazer tudo direitinho assinado, o que gastou com avião, com taxa de inscrição, alimentação, tudo certinho na prestação de conta, e essa empresa bater as contas aqui e apresentar isso junto ao poder público, ele economizou isso. É abatido no imposto de renda dele. Então, a única coisa que ele fez foi deixar de dar para um sistema governamental, para o governo, e investiu no atleta e fez a vida daquele atleta. Só que muitos empresários não têm esse conhecimento e às vezes é aquele negócio, a preguiça da caneta, a preguiça de escrever, a preguiça de saber as coisas. Porque, se eu já pago 1 milhão de imposto, se eu gasto 120 mil com o Ney, e esse 120 mil vai ser descontado daquele 1 milhão, é só se dar com o Ney. Tinha um cara aqui em Santos que fazia isso. Morreu há pouco tempo. O senhor deve lembrar quem é. Tinha a equipe dele, vou levantar a bola e você vai cortar. O Chiro fez parte, foi patrocinado por ele. Ele tinha equipe de triatlo, tinha equipe de corrida, equipe de boxe, e a empresa dele é um sistema funerário. Então, memorial. O PEP. PEP Alstúdio. Então, tem pessoas que são visionárias, né? E conseguem enxergar esse desdobramento. O que nós estamos conversando aqui é a importância da sociedade compreender o papel do profissional de educação física, a importância do esporte e todos os profissionais que o esporte traz junto e o que ele pode devolver para a sociedade. Qual é a importância da Olimpíada no mundo para a formação da cidadania, de evitar guerras? O esporte é tratado de paz. O esporte é exatamente esse o papel do esporte, né? Então, quando a gente vê guerras, torcida organizada, essas coisas, a gente está fugindo do papel do esporte. O esporte tem a prioridade de promover a paz, a integração entre os povos. Entre os povos. Era o momento que parava-se a guerra. A formação Isso. do cidadão é em primeiro lugar. E quando você pega instituições que compreendem e investem, é porque realmente tem uma importância. Eu gostaria de ver mais instituições fazendo esse investimento de forma a nós termos uma sociedade melhor. Porque a reversão de benefícios é enorme. Mas se deixar para a família ficar investindo, isso é muito caro. Sai caro. Entende? Isso sai caro porque é muito difícil. Nós já temos muitos impostos e aí não dá para pagar R$2.000 por mês para você ter. A conta não fecha. A conta não fecha. E é por isso que na base ela tem a gratuidade. Porque é justamente a porta de entrada. Tem que haver os projetos de iniciação, de acesso. A oportunidade tem que ser de acesso. Porque fala assim, mas o atleta é excludente, porque só vão os melhores. Mas a oportunidade de acesso tem que ser dada para todo mundo. Para todos. O ponto de partida tem que ser o mesmo.
De chegada, não. Chegada, Cada não. um vai correr 100 metros num tempo diferente, de acordo com o seu potencial. Certo. É que nem na escola. Cada um vai ter uma nota no final do ano e vai ser aprovado ou não, de acordo com a sua performance. Mas o ponto de partida, a largada, tem que ser com a mesma oferta de oportunidade para todo mundo. Agora, cada um vai ter um potencial e vai ter um mérito diferente. Nossa. A gente precisa buscar ofertas de oportunidade mais igualitárias. Excelente colocação, mestre. Excelente. Vamos dar um alô para a galera que tá mandando aqui pro senhor, aqui, o Alan Barreto, Puxa. Milena Alves, Kleber Ferreira, lá de Minas Gerais, Vitor Mariano, estão tudo aqui no chat ao vivo aqui. Que legal. Tá? Um abraço, um beijo a todos. Obrigado. Parabéns aí que vocês estão tendo uma aula com o grande mestre aqui, hein, gente? Eu tô tremendo aqui, vocês não têm noção que eu tá dando um déjà vu aqui, tô lembrando lá na Unimonte, ele só com a mãozinha assim, só virava os olhos assim. Ele não mexava o rosto, ele só te olhava e, na realidade, ele tá certo, né? Você tem que olhar com o olho, não com o tronco cefálico, né? Mas, meu, que aula! Estou muito orgulhoso do professor Ney. E professor, hoje lá o projeto SESI, tudo, o SESI é uma ramificação do sistema Fiesp, né? E quais as modalidades que tem lá hoje, para a galera ficar sabendo? Tem o Karatê, quais as outras que tem? Na unidade de Cubatão... De Cubatão que o senhor está. Eu estou. No rendimento esportivo, só tem o Karatê e o Wrestling, que é a luta olímpica. A ideia ali é o polo de lutas e a gente tentar ampliar para outras modalidades. Existe oferta de outras modalidades. Sim. Né, como... natação, judô deve retomar, eu tenho expectativa que aconteça para o próximo ano, né? E aí tem outros em parceria com prefeitura, como... Aí seria mais o pedagógico iniciante e intermediário, né? Tem a parte de PAF, que é a iniciação, que é o Projeto Atleta do Futuro. Sim. Tem o treinamento esportivo, né? Que aí é o trabalho intermediário até chegar ao rendimento base, e o último é o alto rendimento, que são os contratos para os atletas que vão para... Que é o que tem hoje, Karatê e Wrestling. Só tem esses dois. Mas ele tem um leque maior. Tem um leque maior. De iniciação esportiva, assim como tem a própria... todo centro de qualidade de vida tem uma oferta com uma academia e um clube... Que tem o carro-chefe do local. Com N possibilidades de tipos de exercício físico. Né? Além da musculação, N possibilidades de exercício físico. É só entrar no site lá do SESI Cubatão, escolher a modalidade, fazer contato com a Secretaria Única e obter informações dos dias e horários. Top! Qualquer dia eu vou lá visitar o trabalho do senhor. Tá? E ser vou cobrar, coloca o taekwondo lá no SESI, poxa, não importa a modalidade, coloca lá que... Quem sabe, né? Quem sabe, a gente apresenta o projeto, já vou lá na escala ali em cima, senhor Scaff, dá uma ajuda aí, já vamos lá no alto escalão. Ei, que maravilhoso ter essa resenha contigo, esse bate-papo no podcast, espero trazê-lo aqui mais vezes também. Só que agora a gente tem uma situação, mestre, que eu falo uma palavra e o senhor responde com uma. São 10 só. Caramba. E é na lata. É aquela falou, respondeu. Caramba, hein? Aí vamos. Eu sei que o senhor não creme. Eu sei que o senhor não creme. Vamos lá. Compaixão. Nossa, Deus. Deus. Família. É o mais importante da realidade. Karatê do meu caminho. Educação. Todos precisamos. Arte marcial. Olha, a manifestação de representação na vida. Um sonho. Já vivi todos. Glória a Deus. Maior ídolo. Esse o senhor pode responder 2, no esporte e no karatê. Sem dúvida nenhuma, meu mestre, Kazunori Onamine, e eu sempre gostei muito do Guga. Guga? Tenista? Tenista. Show. Acho que ele tem um comportamento fantástico.
E um esporte que o Brasil não era tão potência, tirando a Maria Exatamente. Esther Bueno, né? É. Nós tínhamos ali um cara que era o Jaime Ossins, que sempre estava ali, mas não ganhava. Ele sempre estava ali no ciclo, mas não batia no Eu pitch. tive a oportunidade Sampras, de André Agassi. conhecê-lo em Sydney, junto com o Larry, foi muito Teve agradável. o Meligeni também, que é argentino, Sim, né? Muita sim. gente não sabe que o Fernando Meligeni é argentino, argentino. naturalizado brasileiro. É. Mas vamos lá. Filhos. 4 filhos maravilhosos, bênçãos na minha vida. 4? 4. Caramba, mestre, que bom. Já tem neto, já? Um neto. Um E neto. tá vindo uma netinha agora. Tá vindo a netinha com a graça também? de Deus. Venha com a graça de Deus. Vamos lá, tô na nona. Nem Maurício é? Pacato. Pacato. E o que o senhor gostaria de realizar que não realizou? Eu não realizei, gente. Eu costumo me sentir bem-aventurado. Eu já tive até em uma Olimpíada. O sonho olímpico, por meio da Brenda, que é uma atleta fantástica, a gente chegou muito próximo, mas só o fato de ter vivido o sonho olímpico novamente foi fantástico. O que eu gostaria de realizar? Eu acho que é uma coisa que eu vou surpreender. Eu gostaria de ver de verdade no Brasil um centro de excelência de estudos e treinamento em esportes de luta. Excelente. Excelente. Eu Top. acho que é isso que eu gostaria de ver de forma séria, funcionando, onde antes das equipes viajarem para qualquer competição internacional, pudessem passar 15 dias lá com todo o aporte de alto rendimento com equipe multidisciplinar. Imagina só. Excelente, excelente colocação. E eu vejo isso, o teu sentimento da parte dos Jogos Olímpicos, eu senti mais ou menos a mesma coisa. Eu não tive a oportunidade de ter o ciclo olímpico, de ir para os Jogos Olímpicos na minha época, mas devido aos meus serviços prestados junto ao meu esporte, pelo que eu fui, o que eu ganhei, eu tive a oportunidade de conduzir a chama olímpica no meu país. Que legal. Eu não fui escolhido por política ou patrocinador, e sim pelos meus serviços prestados ao meu esporte. E aquilo ali eu tremia as pernas. Aquilo ali, quando eu olhei aquela multidão de gente gritando o meu nome, e eu carregando aquilo, e vem, bate um filme na tua cabeça, meu, o que eu estou fazendo aqui? Imagine o cara que ganha a medalha de ouro, ou o cara que só pisou no tatame, ou que só jogou, sabe? Isso é uma emoção única. Então, eu imagino que o senhor deve ter sentido quando o senhor foi lá para Sydney 2000 e com certeza vai estar no próximo agora, na comissão técnica do Karatê. Atenção, CBK, vou mandar uma notinha para vocês, hein? Se quiser da carta de recomendação, já mando aqui agora, hein? CBK tem profissionais fantásticos lá. Mas tem o senhor também. Todos amigos, e a gente vai contribuir sempre que se fizer necessário. Eu queria fazer uma pergunta pessoal para o senhor, mestre. Tirando a parte do karatê, que é mais afetivo para o senhor, é uma coisa que, tipo assim, é aquele negócio, eu gosto de um refrigerante tal e gosto do outro mais ou menos, mas se não tiver o que eu gosto, mas eu bebo aquele, né? Então, o karatê para o senhor é aquele refrigerante tal, refrigerante não suco, né? Não vou falar refrigerante, mas o suco que o senhor mais gosta, mas bebe o outro. Como o senhor se sente hoje, depois de 95, 97, depois de ter retornado em 2005, de o senhor ver ex-atletas, pessoas que passaram por suas mãos de diferentes modalidades, ícones no país, ou apenas um mero participante, ou um alto rendimento, o senhor passou vários. Como que o senhor se sente vendo hoje essas pessoas, que eu vejo que o senhor tem contato com muitos do que passaram com o senhor, né? Tem contato comigo, com a minha turma, com outros atletas que estão aqui na região, os que se mudaram. Qual é a sensação? Eu tenho essa sensação perante meus atletas de taekwondo e o que eu conversei com o senhor dos alunos meus do campus, né? É o que eu posso falar, a sensação quando eu vejo aquele meu aluno que hoje é gerente do Banco Santander, eu falo, eu fui importante na vida desse cara. Como o senhor se sente hoje vendo essas pessoas na mídia social, ou trabalhando com o senhor, ou vendo o trabalho dele? Como o senhor se sente?
Grato. Grato? Eu Dá sinto, emoção? eu sinto gratidão, porque não existe nada mais importante na vida de um professor do que você ver que a pessoa seguiu o caminho. O caminho, a jornada é o mais importante. E você, quando vê que ofereceu ferramentas, e a mais importante de todas, que é o coração para seguir, quando você oferece ferramentas para que ele descubra o porquê da vida dele, Nossa. porque muitas vezes nós ficamos presos ao como, mas o mais importante na vida é o porquê. E quando você traz o porquê para a pessoa, ela descobre o porquê dela e ela segue, e você encontra essa pessoa tempos depois e você vê que ela teve razão na vida dela. Ela teve o porquê, ela teve o motivo. Isso é extremamente gratificante. Né? Isso é extremamente gratificante. Eu gosto de pensar que você pode entregar um terreno cheio de materiais de construção para uma pessoa. Ela até pode saber como construir. Ela pode, olha o que eu estou falando, saber como. Mas se ela não tiver motivos, você vai passar 2 anos depois e aquele terreno vai estar do mesmo jeito. E ela não vai ter construído nada. Agora, se ela tiver um porquê, mesmo que ela nunca tenha pego num tijolo, numa massa, você vai passar 2 anos depois e ela vai ter construído uma bela casa. Porque o porquê vai fazer ela buscar o como. E eu sempre gostei de entender, porque era isso que meu mestre falava, que Karatê Do é para você encontrar o porquê da sua vida. Essa é a principal jornada. O como, ele vai ser revelado ao longo do caminho. Nossa, que top, que top. Bom, gente, infelizmente a gente está chegando ao final do nosso podcast, né? Eu vou trazer o professor Ney várias vezes aqui, vocês podem ter certeza. Satisfação. Não só ele, outras pessoas do Karatê, a própria atleta, Brenda, vou fazer o convite para ela me segue lá no Instagram, eu sigo ela, vou fazer o convite, né, para ela contar esse ciclo olímpico dela, se eu puder reforçar isso, manda uma mensagem para ela, traremos aqui, né, Paulista, com maior prazer, né? Mas só que para isso tudo acontecer... Ela está em Punta del Este disputando o Pan-Americano. Eu vi lá, eu vi no stories dela. E para isso acontecer, gente, estamos apenas engatinhando, né? Podcast do Mestre, dentro do canal Top Mix. Peço a todos vocês que curtem o canal, sigam Grão-Mestre, Professor Ney Maurício. Isso são títulos que eu estou dando, porque eu não vou falar especificamente no que ele é doutor ou professor ou mestre. Isso daí tá lá na página dele, então por isso vocês vão lá e procurem, tá? Para mim ele é isso tudo. @ Ney Maurício, @ Mestre Welleder, canal Top Mix, @ Paulista. Sigam lá. E eu queria deixar bem claro que para isso acontecer, a gente tem alguns amigos, alguns colaboradores, né? Porque tudo tem um custo, né, professor? E alguns colaboradores que acreditaram nesse sonho, né? Que era um sonho meu, do Paulista. A minha ideia é trazer atletas de alto rendimento, os que estão iniciando, contar a história do esporte, né? A gente tem um espaço tão pequeno na mídia do esporte, e os amigos que são os colaboradores do podcast do Mestre, que está aqui, que eu vou falar aqui um por um, né? O consultório odontológico Beira-Mar, que nos apoia e dá uma colaboração para isso daqui estar acontecendo. O Empório Peixoto, do meu amigo Ivan, se encontra lá na Cidade Náutica também. Lá você encontra de tudo nesse empório. Eu sempre falo desde agulha até isotônico, né? Eu falo do Empório Peixoto, né? Eu queria também aqui agradecer a colaboração da CRV, né, Clínica de Referência Veterinária na Cidade Náutica, Felp, loja Felp, qualquer tipo de marca de roupa que você quiser, só ir lá na Praia Grande, procurar o Magno, que você vai encontrar e falar que viu no podcast, tem desconto lá. Professor, se você está morando na Praia Grande, você vai comprar para os filhos e para os netos, só ir lá no Felp, lá o Magno, e comprar. Churrasquinho da Lu também na Cidade Náutica, que quarta-feira está tendo samba lá. Não vou falar para você que é a melhor carne, mas isso eu posso te garantir, que é a melhor pasta de alho e o melhor vinagrete que eu comi é o de lá.
Então você pode ir lá, bem servido, ambiente familiar. Temos também a colaboração da Conexão.net, do Vladimir, do Containers Drinks também, Adriano, todo sábado, lá no Tancredo Neves, tem um projeto Samba dos Amigos. Gente, ambiente espetacular. Ah, mas samba... Gente, família. Projeto Samba dos Amigos, bebidas, seja água, seja alcoólica, seja as porções, barato lá com o Adriano. Academia Império, no Bitaru, uma academia não enorme, sabe, professor? Aquela academia antiga, raiz, tem karatê, tem taekwondo, tem muay thai, da minha amiga Anne também ali no Bitaru, uma academia espetacular, recepção, sabe, bacana. A hamburgueria também do Cleito, da Castelo Branco. Meu, que lanche. Você pede um lanche lá, um negócio desse tamanho assim é garfo e faca, velho. Tá no iFood também. Só pedir lá que o Cleito vai tratar com carinho, vai ganhar até brinde. Eu não vou falar qual é o brinde, tá? E do lado da hamburgueria Castelo, tem o Turbinados também, tá? Que é açaí. Vende o açaí e sorvetes de tudo, qualquer sabor, tá? Eu esqueci de algum, Paulista? Meus amigos, colaboradores, mas se eu esqueci, não tem problema, tá passando aqui na tela, beleza, galera? O Diogo da tatuagem, tem um estúdio de tatuagem, chegou lá, tem desconto também para quem quer fazer tatuagem, tá bom? Meu mestre, satisfação enorme. Satisfação enorme. Suei frio aqui para poder ter esse bate-papo contigo, parecia que era eu que tava na... iHyper, pô, não esqueci da iHyper. iHyper, né? O pessoal que mexe lá com iPhone, né? Com o sistema do... O iPhone qual é o sistema mesmo? No Android é o iOS, né? iOS. Tá? Então, só procurar o Kelvin lá, Peixaria Tani também na Praia Grande. Melhor pescado que tem. Então, eu queria aqui agradecer, mestre, que, meu, tremi na base. Tremi, porque você fazer... Tem que ser real, cara. Tem que dizer, Marcos Souza, tem que ser real. Eu vou trazer o Ney, cara. E o Ney, só o jeito dele olhar pra mim, mano, porque quando ele coloca a mãozinha... E eu faço isso nos meus treinos de taekwondo. Meus alunos ficam me imitando, eu passo a sequência. Aí eu fico só assim. Aí eles ficam me imitando, fizeram até a foto, meu colantezinho, meu mangazinho que fizeram de mim, eu com a mão assim. Eu falei, gente, eu peguei essa menina do meu professor na faculdade, não foi nem do meu técnico de taekwondo. Ele explicando a aula e ele só aqui. E tipo assim, ele tá virado pra cá, ele conseguia ver 90 graus pra cá, velho, sem virar o pescoço. Mas, meu irmão, é muito top. E eu estou muito agradecido mesmo, uma satisfação enorme revê-lo e que Deus continue abençoando sua vida, a da sua família, o Karatê do SESI. Quero ir lá um dia, passar lá, tomar um café, não pela nada, só ver, sabe, porque eu amo. Eu sou do taekwondo, mas fiz educação física, né? Então isso engloba várias diretrizes. E arte marcial, independente de qual seja, eu amo todas. Muay Thai, Taekwondo, Karatê, Judô. Até porque muita gente não sabe a palavra do, que muita gente tira sarro. Né? Saikyudo, não sei o que, Takudo. Né? A palavra do, na linguagem oriental, não vou nem falar japonesa. Estou falando no Oriente, na Ásia. A palavra do, tanto no Japão, Coreia, China, ela significa filosofia de vida, caminho. Taekwondo, caminho dos pés e das mãos. Tai, pés, com mãos do caminho. Se eu estiver errado, me corrija. Karatê do, caminho das mãos livres, vazias, né? Que é o significado, caminho das mãos sem armas, não é isso? Tem várias possibilidades. Porque né? Tem agora, tem manuseio no Karatê de arma também, né? O Kobudo é da parte de armas especificamente. Mas a tradução literal é caminho das mãos vazias. Agora tem a compreensão filosófica também, que na verdade está permeada de tudo que a gente conversou aqui hoje. Verdade. Judô, caminho suave. Do, caminho, ju, suave. Eu não vou falar todos do Hapkido, Aikido não, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, tá? Vocês verem, eu sou do Taekwondo e procuro saber dos outros. Mestre, obrigado. Suas considerações finais, fique à vontade. Agora é com o senhor.
Wélder, eu sei da seriedade do seu trabalho e da permeabilidade que você tem junto à sociedade, né? Um trabalho que é concreto, é real. E aí, quando você me convidou, eu fiquei muito contente, porque eu acho que você atinge muito bem a formação de cidadania também, né? De forma, como eu estou dizendo, concreta, real. E parabenizar vocês, né, por esse momento, porque falta memória esportiva no Brasil. Nós precisamos ter mais eventos e oportunidades, instituições que possam contar tudo aquilo que nós temos feito. Nós, infelizmente no sentido porque minimiza muito, nós somos colocados como país do futebol, né? Quer dizer, o futebol é maravilhoso, eu também adoro, mas nós não somos só do futebol, nós somos de muitas frentes de formação esportiva e que tem transformado nossa sociedade, e falta essa memória de tantas pessoas que já fizeram tão bem pelo nosso Brasil, né? Para o nosso Brasil, por meio do esporte. Vamos olhar com mais carinho, e o que vocês estão fazendo aqui é fantástico. Eu desejo muito sucesso, que por aqui passem pessoas que realmente ajudem a nós continuarmos transformando nossa sociedade para um Brasil melhor que o Brasil merece. Obrigado, mestre. Obrigado pelas palavras, me emociona. É um prazer estar com você. E isso que o mestre falou, gente, o podcast esportivo é isso. Iniciamos aí o primeiro episódio com Marcelo Barreira, um multicampeão. Paulo Miachiro do triatlo, não preciso nem falar. Marcos Daldi, muito menos. Ney Maurício, muito menos. Virão muitos mais, tá? Vão vir pessoas aí, medalhistas olímpicas, campeões mundiais, ícones do esporte, tá? Não só aqui da região, e sim do Brasil. Tá? Vocês podem colocar nos comentários quem vocês querem, que a gente vai entrar em contato. Eu tenho acesso a um monte. Só que eu tenho que respeitar a agenda esportiva, profissional dessas pessoas. Ah, então só vai levar o P das galáxias? Não. Por exemplo, o filho do professor Ney Maurício foi campeão brasileiro de tênis de mesa. Ninguém conhece. Vou trazer ele aqui também, porque esse precisa de mais mídia do que aquele que já está consagrado. Porém, é um início, né, Paulista? E para o início você tem que impactar. O início você tem que trazer as pessoas que já têm uma história, que já têm, sabe, um legado, que já tem, tipo assim, olhar, pô, tem gente que nunca viu Ayrton Senna correr, mas sabe quem é Ayrton Senna. Sim, sim. Né? Então eu tenho que trazer esses caras que estão aí voando, que já foram, e vou abrir, sim, para aquele iniciante que está iniciando um processo inicial no ciclo estadual, de jogos regionais, abertos, circuito nacional, ciclo olímpico, igual está abrindo agora. Sim, vou fazer isso sim. Mas estamos apenas no 4º episódio e a gente precisa impactar. Estamos engatinhando e já estamos fazendo estrago. Se você olhar nas mídias sociais aí, o canal Top Mix, e eu ainda fortaleço mais ainda que eu coloco nas minhas mídias sociais, Instagram, Face, só não coloco no Twitter porque não entra vídeo no Twitter, é só comentário. Alimento o meu canal também, apesar que meu canal é mais aleatório, mais treino de taekwondo e a resenha eu com a minha veinha, né? Mas eu alimento lá também, né? E já está bombando. Então imagine isso daqui depois dos 3, 4 meses. Então, meus amigos, muito obrigado por estarem conosco aqui. Quero desejar a vocês, vou dizer, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, porque eu não sei qual é o horário que vocês vão estar vendo isso daqui, porque isso vai ficar salvo nas plataformas digitais. É diferente de passar num programa ao vivo na televisão e acabou. Não, isso aqui vai ficar salvo. Você vai ver a hora que você quiser, quantas vezes quiser. E, meu mestre, com todo respeito, não é meu mestre de taekwondo, mas sim da vida. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo de coração. Eu que agradeço. Tá bom? Satisfação. De coração.